na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 28 ao 32. Enquanto os irmãos encontram o texto bíblico, quero estelar a Deus aqui a gratidão que está retornando aqui a Camaí, as festividades concedendo os 37 anos do conjunto do Movimento Celeste. Parabéns para vocês, que Deus continue conservando, firmando em seus caminhos. Louvado pela vida do pastor Romano Neves, nosso evangelista, Senhor de Deus e amigo, o Senhor tem nos dado aqui um banheiro. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado, irmão André, também pelo convite, por nos permitir estar aqui nesta noite. Deus abençoe você. Parabéns pela vida dos demais patriarcas da igreja, nosso pastor Bernito, Natália, e meus outros todos. Satisfação de ver, nosso pastor Agário Nascimento. Se ele cantar Vem Jeová aqui, irmãos, a gente chora. Deus abençoe, pastor Agário. Senhor, os irmãos, obreiros, Deus abençoe todos vocês, aqueles que estão para cá dos tempos. Nosso bom Renato, Deus abençoe o Presidente, satisfação de bênção. Depois o Sérgio, Deus abençoe o poeta, cristão. Irmão Jaqueline, hoje completamos mais um mês de casado, meus irmãos. Estamos aqui no glória a Jesus por você. Deus abençoe, filho, gratamente. Muito tem me ajudado no nome do Senhor. Mário, Deus abençoe, amigo, Deus nos deu. Todos os irmãos que estão, em nome de Jesus. Que enquanto o texto diga amém. Amém. Vamos para a palavra do Senhor. A banda de irmãos do céu, Deus abençoe vocês. Conto com vocês na administração do Felipe, meus amigos, os padres, Deus abençoe. Todos. Se diz a palavra do Senhor. Você fiel ao tema e fiel à direção de Deus para esta noite. Aquele que é furtado não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, eu quero utilizar este texto para lhes ministrar nessa noite, baseado no seguinte tema: a essência está posta à prova. Repita comigo: a essência está posta à prova. Queridos, quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, meditamos numa narrativa paulina, escrita ali em Meados do ano 62 depois de Cristo. Paulo centraliza a temática sobre Cristo e a sua igreja. E quando vamos meditar um pouco sobre o contexto, nós iremos perceber que a carta de Paulo aos Efésios, meus caros, ela é um dos picos elevados da revelação bíblica, de maneira, irmãos, que a carta aos Efésios ocupa um lugar único entre as epístolas paulinas, porque ela foi oriunda de uma intimidade, de um rio transbordado da revelação divina, promovido pela vida de oração do apóstolo Paulo. A carta aos Efésios é uma carta que fala sobre a salvação é pela graça, fala das bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Paulo também se preocupa em tratar sobre a obra da redenção, falando também sobre o ministério da vocação dos gentios, dizendo que Jesus também alcançou os gentios com a salvação. A graça nos oportunizou isso. A graça de Deus envolveu tanto os judeus como os gentios. Paulo também se preocupa em orar pelos Efésios, por causa da grande opressão espiritual que aquela cidade estava inserida, envolvida. E no capítulo 4 percebemos que Paulo fala da unidade da fé. No resumo da carta de Paulo, percebemos que tudo isto escrito tem um porquê. O porquê, queridos? Porque a cidade de Éfeso era uma cidade que era dominada pela idolatria. Nós
nós iremos perceber que era uma das quatro, a cidade de Éfeso era uma das quatro cidades mais importantes do Império Romano, e esta cidade ela tinha um templo muito interessante de ser aplicado aqui, era o templo da deusa Diana. Esse templo, para você ter ideia, ele era ativo para que a prostituição cultural ocorresse dentro daquele lugar. Ou seja, homens e mulheres se prostituíam dentro daquele templo para adorarem a Diana, prestando culto a Diana. Então nós iremos perceber que a cidade de Éfeso é uma cidade muito pesada em termos espirituais. Mas mesmo tendo essa opressão espiritual, esse peso espiritual, o Evangelho de Jesus entrou dentro da cidade de Éfeso e, pela vontade de Deus, Paulo edifica uma igreja e a salvação alcança aquele território. Todos nós sabemos que o poder de Deus tem a capacidade de destronar principados, potestades, para que a obra de Deus seja estabelecida e o reino de Deus seja propagado. Quando meditamos sobre esta questão introdutória da carta aos Efésios, nós iremos perceber que esta escrita tinha um propósito também de despertar os crentes para que eles não negociassem princípios, valores, mandamentos, a graça e o poder oriundo do Evangelho. Quando lemos o capítulo 4, falando sobre a unidade da fé, Paulo inicia dizendo que ele está rogando e também está se expressando como preso do Senhor, para que eles andassem como dignos de vocação, porque nós fomos chamados não para sermos vasos de desonra, nós fomos chamados para sermos vasos de honra. Paulo tinha essa certeza, de maneira tal que escreve para os crentes em Éfeso, para que eles entendessem isto, para viverem uma vida de humildade e de mansidão, como escrito no versículo 2, para que eles se suportassem entre si, para que eles vivessem um só espírito, como está escrito no capítulo 4, versículo 4, para que nós vivamos em um só corpo, em um só espírito, como também nós somos chamados em uma só esperança, que é Cristo Jesus, e a vocação da salvação em Jesus, em Deus, por intermédio de Cristo. Paulo também se preocupa em escrever no versículo 5 sobre a necessidade de não haver politeísmo. Paulo diz o seguinte: para que haja entre vós um só Senhor, para que haja entre vós uma só fé e um só batismo, porque ele se preocupava. Os crentes que estavam dentro da igreja, segundo comentaristas, às vezes viviam uma vida dúbia dentro da igreja, adoravam a Jesus, mas viviam uma vida dúbia de culto, de adoração. Quando saíam do templo, voltavam à prostituição cultural, a adorar a Diana, a se prostituírem moralmente. Eles viviam uma vida dúbia em termos espirituais e morais. E Paulo se preocupa em orientá-los para que Deus não fosse descentralizado daquele povo e daquela igreja. Paulo sabia disso, porque se Cristo não fosse centralizado no meio do povo, Satanás entra e estabelece os seus tronos. A partir do versículo 17, Paulo continua falando, mas agora ele entra numa vertente de santidade cristã, e ele fala que nós que somos crentes não podemos viver na mesma vida que vivíamos quando não conhecíamos a Jesus. Paulo ele tem a capacidade de dizer isto, porque ele é prova da transformação. Quando lemos sobre a vida do apóstolo Paulo, percebemos que ele mesmo diz que era perseguidor, ele era zeloso na lei, mas quando ele encontrou com Cristo, a vida de Paulo foi transformada, e ele utiliza o seu próprio testemunho para dizer que nós, quando encontramos Cristo, precisamos viver uma vida de transformação. A partir do versículo 17, ele diz o seguinte: para que nós testificássemos o Senhor, para que não andamos mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Ele diz: o que você fez no passado, quando você não conhecia a Cristo, isto significa dizer que você não pode fazer a partir do momento que você o conhece. Ou seja,
Pecados praticados antes de Jesus foram perdoados quando você se rendeu a Jesus, quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, pecados perdoados, vida nova constituída. Pecados perdoados, nova história escrita. Pecados perdoados, ministério da vocação do Evangelho constituído, estabelecido. Paulo se preocupa em dizer isso. Ou seja, não podemos mais viver como vivíamos quando estávamos no mundo. A partir desta questão de santidade, de costume dos gentios, Paulo entra agora a partir de uma descrição um pouco forte sobre o versículo 28, quando ele fala sobre a questão do furto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhais o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo está dizendo, se antes de Jesus você era furtador, roubador, a partir do momento que você se rende, você tem que entender que essa prática tem que ser extinguida da sua vida. Ele diz o seguinte: a verdadeira transformação, ela é realizada primeiro quando você se arrepende. O maior avivamento, ele é gerado com o arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Se não tem arrependimento, não tem transformação de caráter. Tem gente que está dentro do templo, mas não tem a vida transformada, porque está domesticado, está acostumado com os pecados de estimação. Paulo se preocupa com a igreja, para que a igreja de Éfeso não se acostumasse com o pecado e não domesticasse o diabo, para não viver uma vida cristã verdadeira. Ele diz: se você furtou, Jesus te perdoou, mas a partir de agora você não pode mais furtar. Ele diz o seguinte: com as suas próprias mãos agora você vai trabalhar e você vai ser alguém que vai ajudar o necessitado. Paulo fala no versículo 28 sobre a proibição, sobre a vacinação para aqueles que praticavam crimes. Porque a partir do momento que você tem acesso a Jesus, você tem um coração aberto para ajudar o pobre, para ajudar a viúva, para ajudar o necessitado. Com as mãos, na interpretação de Moody diz o seguinte: que com as mãos nós iremos obter ganho honesto por esforço honesto. Nada que vem com desonestidade provém de Deus. Tem gente que assina documento e pensa que o céu não vê, mas é um documento falsificado. Deus está reprovando, porque Deus não está na desonestidade. Tem pessoas que compram coisas sem nota fiscal, não sabem a origem, não sabem o fim, e Deus está dizendo para alguém: isso também se inclui em falta de transparência e em falta de caráter, no sentido de comportamento honesto. Nós muitas das vezes se preocupamos com outras coisas, mas tropeçamos em pequenas pedras que nos levam para um comodismo espiritual e para a morte espiritual futura. E Paulo diz: o resultado da conversão em Jesus é obra de caridade, é amor, é zelo, é cuidar do necessitado. A partir do versículo 29, Paulo continua dizendo sobre essas expressões exortativas. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando meditamos sobre essa escrita paulina, a palavra torpe no original grego significa sapros, que é uma palavra forte e significa pútrido, baixo, moralmente nocivo. E quando eu meditava sobre esse texto, elencando justamente com o tema a nossa essência está posta à prova, nós iremos perceber que o testemunho do cristão, ele é um testemunho que, quando ele é bem apresentado e bem representado, o crente prega sem ao menos usar uma só palavra. E infelizmente tem pessoas que, quando abrem a boca para falar, não tem conteúdo bíblico, não tem conteúdo cristocêntrico, mas tem imoralidade, profanação. Ele é uma pessoa que vive uma vida de nível baixo no seu comportamento. Eu estou entendendo aqui no texto que Deus ele está nos alertando nesta noite para que a nossa boca e a nossa vida não seja uma vida que jogue dois tipos de água. A vida que
Cristo aprova, o comportamento que Deus aprova, é um comportamento que não pode ser expresso com dois tipos de conteúdo. Ou você é crente ou você não é crente, ou você ainda vive na prática do pecado, ou você se arrependeu para viver uma novidade de vida. O que Deus nos fala através desse texto nesta noite é para que a nossa essência seja aprovada. Na aprovação do dia a dia, precisamos entender que em mim não pode jorrar dois tipos de essência, não pode jorrar dois tipos de conteúdo. E o que eu quero lhes dizer nesta noite é: a tua boca foi feita para tributares glória, para tributares louvor, para tributares honra. A tua vista foi feita para olhares para as coisas sabias, nutritivas, benéficas, boas. A tua mão foi feita para alçares louvores, estenderes as mãos aos céus e tributares a Deus cântico de louvor, e gesticulares para apresentares a Deus uma adoração sincera e digna de aceitação. Paulo diz: o teu comportamento tem que ser santo, a tua mente tem que ser santa, o teu olhar tem que ser santo, e a tua língua tem que ser santa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a quem for para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, ele continua dizendo o seguinte: olhe, vocês devem ter cuidado com a linguagem imoral, vocês devem ter cuidado com linguagens impróprias, porque Jesus não está de acordo com isso. Como por exemplo, eu conheço pessoas que na igreja da glória, aí manda Jesus encher ele, manda Jesus encher ela, mas quando sai do culto é palavrão, é pornografia na boca, a língua suja. Olha, mas eu conheço jovens que no colégio o camarada ele tem um comportamento tão dúbio que você olha para ele assim, você chega, pensa que ele está colocando uma cara, uma fantasia, porque a vida dele é totalmente diferente da faculdade, no colégio, porque o linguajar dele muda. Quando ele coloca o pé fora da igreja, o linguajar dele muda. Ele muda totalmente o seu comportamento, gesto, forma de falar, vestimenta, e o linguajar dele é um linguajar fétido, podre, nocivo. Ele não tem uma característica de um cristão aprovado por Deus. E nós percebemos que tudo isso, queridos, está acontecendo no nosso meio, e a gente está levando como se nada tivesse acontecendo na normalidade. Escute só: para nós vivermos a essência verdadeira do Evangelho, nós não podemos permitir que a mistura de fora entre na seara espiritual. Quando nós começamos a misturar o reino de Deus com o sistema do diabo, Deus sai de cena e o diabo começa a entronizar tronos dentro das nossas congregações. Tem igrejas que nós iremos pregar quando a gente vai pregar, tem igrejas que a gente senta no púlpito, graças a Deus hoje sentimos a presença de Deus, e aqui é casa de oração. Tem lugares que você vai pregar que você sente aquele peso espiritual, e às vezes você pergunta a Deus: Senhor, o que está acontecendo? E Deus muitas das vezes lhe diz: eu saí daqui faz tempo, porque o trono não sou eu mais que sento aqui, quem está sentando aqui é o trono está ocupado pelo diabo. O inimigo está entrando devagar dentro das nossas igrejas, colocando um sistema fétido, um comportamento dúbio, e nós estamos aplaudindo como se isso fosse a maior coisa do mundo, a maior normalidade do mundo, quando na verdade nós não podemos misturar. Eu venho nesta noite aqui, sendo fiel ao tema da festividade de vocês, para lhes dizer: aonde tem mistura, a presença de Deus recebe um impacto negativo. Ou seja, Deus está querendo habitar, mas tem algo que está querendo expelir. Eu não sei se você percebe, tem igrejas que Jesus não habita, ele visita e vai, porque quem está dentro dela não permite que ele habite por causa do comportamento imoral. Mas nesta noite eu quero lhe dizer: não permita que a presença apenas te visite e que se tales. Não permita-se apenas chorar quando o pregador prega, não permita-se apenas chorar quando a irmã Juscelia canta. Permita-se ser habitado e habitada por Deus, porque a visitação é temporária, mas a habitação é permanente. Vou repetir: a visitação é temporária, mas a habitação é permanente. O que o céu quer de você é que você rasgue o coração desta noite de domingo e diga: Pai, não me visite mais, mas habite em mim.
domingo apenas, não quer ouvir doutrina, não quer vir para a escola bíblica dominical, você não encontra ele no ciclo da nação. É o crente que só recebe a visita no domingo, mas o crente que quer a habitação do Espírito Santo, se ele estiver doente, ele está dizendo: estou passando pela enfermidade, porque Deus está querendo me aprimorar. Ele não murmura, mas adora, porque Deus está habitando ele. O crente que habita, quando ele olha para o seu irmão de banco, o seu irmão de ministério, ele não deseja que ele se acabe para tomar posição, ela não deseja que ela morra para tomar posição. Pelo contrário, ele olha e ela olha com um olhar de caridade, dizendo: Deus, se o Senhor está usando os amais, se o Senhor está usando os amais, aquele que tem a capacidade de pedir para o Pai habitar, o seu comportamento não é um comportamento tóxico, mas é um comportamento fraterno e de sentido. Se ele está sendo abençoado, não me inveje porque o Senhor está abençoando. Pelo contrário, eu me descendo aqui para que as portas dos celeiros de Deus não sejam colocados, não sejam bloqueados, para que as sementes espirituais e as bênçãos da tua parte desçam sobre a vida dele de forma abastada. Pergunta para alguém que está perto de você aí: tu estás querendo receber a visita ou quer receber a habitação? Quer receber a visita ou quer receber a habitação nesta noite? Se você quiser receber a habitação, vai ser ligando no céu aqui. Vai estar aqui na nossa. Deus conhece quem é e que não é na sua seara. Deus conhece quem tem e que não tem na sua casa. E o Senhor usa minha voz para lhe dizer nesta noite: Ele passa em revista esta igreja em Tambaí agora. O Espírito Santo brasa prata na festividade dos 37 anos do Melodê Celeste para dizer: eu quero verdade no meu povo, eu quero verdade na minha igreja. Não aceito adoração fraudada, corrompida, vida fraudada, podre. E olhe, não sei se você está percebendo, o céu está trabalhando e está retirando tudo que não presta dos nossos altares. Sabe por quê? Capa velha começa a cair. Gente que a gente pensava que era santo, mas era profano, o papai está soprando no altar. Sabe por quê? Porque a igreja não é de Pedro, a igreja não é de Paulo, a igreja não é de Barnabé. Ele disse para Pedro: Pedro, é o seguinte, sobre esta pedra eu edifico a lei da minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E não tenha medo não, porque o sacudir de Deus vai continuar acontecendo, porque Ele não admite mistura no lugar da presença, mistura no lugar da bênção. Se você está comigo, glorifique, e se não tiver, vai comigo a mensagem, porque a palavra é essa. Precisamos viver uma vida de verdade, porque todo espírito de falsidade que opera na vida de alguém esta noite aqui, Deus vai colocar por terra pelo poder da sua palavra. Todo espírito de mentira vai cair por terra, toda capa faltada
tens vergonha de dizer que é Deus. Porque você tem vergonha de dizer que a tua vida é de Deus naquele lugar. Mas quando você precisa de Deus, você corre nos pés pedindo cura, porta aberta, saúde, vitória. Confesso isso, meus irmãos, que nesses últimos dias, o que mais a gente vê são igrejas que, quando tem uma mensagem de vitória, elas incham, elas notam, mas não tem uma essência aprovada por Deus. Nós estamos confundindo movimento com avivamento. Estamos confundindo dinheiro com santidade. A gente está confundindo falar bonito com vida de moral. E todo mundo levando um banho-maria dizendo que é de Deus, é pregador, é pastorzão, é cantorzão. É o cantor de uma hora da madrugada, é pastor de uma hora da madrugada, profetizando vitória, profetizando bênção. E o povo dizendo é de Deus, mas o camarada não tem pastor, o camarada não tem congregação. Ele não senta na terça-feira para ouvir o pastor dele, ele não tem coordenador, e quer dar de profetão, de profetona. E o povo levando o banho-maria dizendo que é de Deus, escuta a palavra de Deus nessa noite aqui. O que é de torto e ganância não vem de Deus. Quem furta não é aprovado pelo céu. Quem vive uma vida de mentira não é conhecido na eternidade. Nós não podemos brincar com Deus, porque Deus não é marionete de circo. Deus não é palhaço de circo para nós dizermos o que Ele tem que fazer, qual é o pulo que Ele tem que dar e para nos fazer da gargalhada. Deus não está para fazer a igreja da gargalhada. Deus está para fazer a igreja entender que precisa ver e se arrepender para não ir para o inferno. Tem muita gente que não prega mais sobre inferno porque tem medo de perder a agenda. Tem muita gente que não prega mais sobre arrebatamento porque não dá like no YouTube, não dá like no Instagram. Mas não vim nesta noite, os irmãos me conhecem. Eu não vim para ganhar like, para ganhar seguidor. Vim para ser profeta e para dizer aqui, então aí, a essência que está sendo colocada à prova. E Deus está requerendo de nós mudança de vida, mudança de comportamento, transformação do nosso caráter, aprimoramento da nossa vida íntima e espiritual, para nós sermos conduzidos para o inferno no grande dia do Senhor. Das obras realizadas, ou aprovados pelo diabo, pela negligência espiritual. Quem somos nós? Uma geração que abre porta para tudo que não presta, ou uma geração que abre porta para o Espírito Santo derramar sobre nós os dons espirituais? Quem somos nós? Somos aqueles que iremos aplaudir o aborto, ou iremos aplaudir o confronto do aborto? Quem somos nós? Iremos aplaudir a homossexualidade por meio de leis governamentais, ou iremos apoiar e aprovar a família bíblica e cristocêntrica? Quem somos nós? Iremos apoiar a ideologia de gênero nas escolas. Crianças de 8 e 7 anos
parte de grupos comunistas e dizem que são de Deus. Como eu posso dizer que sou de Deus, se o que eu estou defendendo é aprovado por Ele? A frouxidão espiritual nos tratura. A Bíblia está sendo vendida como Cristo foi vendido por 30 moedas de prata por Judas Iscariotes, Anás e Caifás. O Evangelho está sendo vendido a hipócritas e a mercadantes da fé. Vemos um tempo onde os pregadores e pastores genuínos são confrontados e são impedidos de pregar, porque a sua mensagem fere a ferida, a integridade e a integridade fraudada de alguém que vive na vida do pecado. Os crentes estão sendo colocados para trás, os santos estão sendo sufocados, os que pregam a moralidade estão sendo tidos como quadrados e retrógrados. Filhos não querem mais obedecer os pais, pais não querem mais criar os seus filhos na palavra, moças não querem mais viver uma vida de pudor e esperarem para o dia do casamento, rapazes não querem mais viver a vida de pudor e esperar o matrimônio para o momento de um casamento, do enlace matrimonial. A sociedade prega ultrapasse os limites. A sociedade prega vive uma vida torpe de sentimentos. Prove isso, prove daquilo, porque você pode. Estou pregando a libertinagem e não a liberdade. Estou pregando a prostituição e não o pudor. Versículo 29, por fim diz: a edificação precisamos promover para que dê graça aos que a ouvem. O que alguém está dizendo ao teu respeito, o que alguém diz de mim, o que alguém fala sobre você, o que o seu vizinho diz sobre você, o que o seu colega de classe diz sobre você, o que o seu amigo de faculdade fala sobre você. Você é só mais um, eu sou mais um, ou somos profetas nesta nação? Versículo 30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Entro agora neste ponto, falando sobre comodismo espiritual. Procure, e com muito cuidado vou falar sobre esse tema, procure no momento, no período das férias, jovens no círculo da oração, procure jovens no matutino, procure crentes na evangelização. Como eu posso dizer que o Brasil vive um grande avivamento se o círculo da nação só tem a maioria de irmãs? O círculo da nação só tem alguns obreiros. O círculo da nação é pouco visitado pelos pregadores, porque a oração é para poucos, porque os poucos são aqueles que querem intimidade. O comodismo espiritual tem entrado de maneira tão avassaladora em nossas igrejas que nós estamos entristecendo o Espírito Santo pela inércia. Estamos desprezando o devocional em detrimento de acesso às redes sociais. Passamos mais tempo vendo o Instagram e falando besteira no WhatsApp do que lendo a Bíblia e estudando comentários bíblicos. Estamos entrando no comodismo espiritual e estamos levando isso como se fosse normalidade. Estamos desprezando os hinos da harpa dentro da nossa casa. Pessoas não cantam mais 3 hinos da harpa antes de sair de casa, dentro do carro, fazendo seus serviços, porque estão mais preocupadas com as notícias do jornal, com as notícias do sistema mundano, do que propriamente se preocupar com a sua espiritualidade. Antigamente os mais antigos falavam sobre cante 3 hinos, lendo a palavra. E hoje, o que é isso no nosso meio? É apenas uma conversa falada ao fracasso que muitos desprezaram por causa da tecnologia. Muitos estão perdendo a sua intimidade espiritual porque estão exercendo o ministério por causa de redes sociais. Uma certa vez, agora recentemente, uma jovem me seguiu no Instagram e eu falei para minha esposa: veja quem é. Ela pegou o celular e viu, a menina colocou no perfil do seu Instagram: o meu sonho, irmão José, ela colocou, é ser youtuber. E eu fiquei preocupado. O que é que essa geração pensa de ministério? O que nós pensamos sobre pregação? O que nós pensamos sobre ministério do louvor? O que pensamos sobre ministério pastoral? Ou se você pegar
pegar 20 jovens e colocar no canto de parede e mandar os camaradas dizer assim: o que você quer ser na sua vida? 10 vão dizer assim: eu quero ser isso, quero ser advogado, quero ser médico. Isso não significa dizer que você não se forme, mas eles vão dizer que querem isso, porque o ministério para eles não é atrativo. Eles não querem ministério pastoral, eles não querem pregar, eles não querem cantar. Em sua maioria estão desprezando a vida espiritual e o ministério da palavra. Antigamente nós éramos forjados e formados para suceder os mais antigos. Pastor Emílio Natário está aqui e outros vieram depois dele. Pastor Agábio também participou da construção desta igreja. Outros vieram após ele. Mas eu quero dizer a você o que será da nossa geração amanhã, se não vacinarmos a geração presente para entender o seu comportamento espiritual diante de Deus. Estamos formando pregadores xoxos, estamos formando profetas falsos, estamos formando pessoas sem Bíblia, adeptos à gritaria, adeptos ao movimento, adeptos a mensagens sem referência, adeptos a mensagens sem conteúdo, porque para eles o que mais vale é o povo correr do que a mudança de comportamento. A vida devocional está sendo desprezada, e Paulo fala no capítulo 4, versículo 30, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Se eu colocasse o telão aqui e passasse a sua vida, o que você diria? Coloque voltares mais algumas partes, ou você diria: não coloque mais, porque eu reconheço que preciso mudar e a minha vida não está aprovada diante de Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Olhe para cá, olhe para cá. Quando nós somos visitados por alguém de outra religião, tem gente aí virando ateu. Eu já conheci jovens que foram batizados na igreja, batizados com o Espírito Santo, e parou alguém na porta da sua casa, e o bendito foi confundido com a religião que é contra Cristo, é anti-Deus, e hoje está servindo naquela igreja. O que é que eu pergunto a vocês? Aonde está a Bíblia que foi pregada? Aonde está o devocional? Aonde estão as escolas bíblicas que ele participou? Estamos afrouxando, estamos perdendo conteúdo, estamos afrouxando, estamos perdendo mecanismos humanos. Em que sentido? Estamos perdendo mão de obra humana, mão de obra juvenil, mão de obra de pessoas da obra, porque muitos não têm som de riqueza da palavra, estão entristecendo o Espírito Santo de Deus, virando ateus, anticristãos, antirreligiosos, confrontadores da verdade, da parte do peito, e dizem que perdeu tempo naquela igreja. Eu conheço gente que passou 30 anos na Assembleia de Deus e hoje é ateu e diz que perdeu tempo naquela igreja. Sou dono do Espírito Santo, olhe para cá. Deus está requerendo de nós que nós fiquemos mais atentos, porque o mundo está sendo espremido. Se você vê nos noticiários, a Itália está sendo inundada, o Canadá está inflamado, o Havaí está pegando fogo. Os cumprimentos das profecias de Mateus capítulo 24 e 25 estão à tona, mas o povo não quer dar crédito e quer viver a normalidade. Mas essa é a palavra de Deus para nós. Voltemos para orar, voltemos para a consagração, voltemos para Deus, voltemos para Cristo, peçamos perdão dos nossos pecados e paremos de brincar com a santidade, porque não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta de Deus nós seremos transformados, e de repente, quando menos esperarmos, não estaremos mais aqui com este corpo carnal, físico e moral marcado pela queda, pelo pecado, mas estaremos marcados pelo corpo glorificado e glorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você concorda com esta palavra, diga glória a Deus por isso. Meu Deus, como hora se passa rápido. Seria obediente ao horário que me foi confiado. Encerro um tema muito forte que você escolheu. Toda amargura e ira. Versículo 31. Cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada dentro de vós. Vai para cá. Preste bem atenção para a gente concluir. Crentes amargurados. Faça uma pesquisa de 10 anos atrás. Faça uma pesquisa para você ver que eu não estou mentindo. O índice de suicídio entre os jovens aumentou. O índice de crentes ansiosos, depressivos, aumentaram nos últimos 10 anos. O índice de crentes se suicidando aumentaram. O que está acontecendo com a gente? Onde é que a gente está errando?
A amargura no original significa um estado mental totalmente, glória a Deus, um estado mental totalmente irritado. Pessoas estão extremamente irritadas. Vai para cá. Você já parou para pensar que ninguém quer ser mais corrigido? O povo, pastor Agado, está tão irritado que se você disser um não para ele, você não presta. O povo está amargurado. Paulo disse isso. Amargura, segundo Paulo fala sobre a ira. O povo hoje é furioso. Se você pegar o bendito e disser assim: meu filho, meu amado, abençoado, amor da minha vida, senta aqui comigo, você precisa consertar isso aqui, porque se fosse antigamente com os pastores mais maduros, você ia levar o chapuletado no pé da orelha e ele dizer para você: você está disciplinado 3 meses e se vire. Se você quiser sair para o inferno, se quiser ficar para o céu, eu não tenho que sair. Eu passei por isso na igreja lá do pastor que não pegou o camarada assim, agora acabou, eu saí da igreja, ficou crente, voltou a comunhão e continuou pregando. Eu vi colega meu passar por isso. Mas se você pegar um cidadão hoje e fazer isso, o camarada sai da igreja, denuncia você no Ministério Público, vai fazer um boletim de ocorrência dizendo que você está usando de autoridade exacerbada e manda prender você e você pagar uma multa ao bendito porque você confrontou ele pelo pecado praticado. Ira! Olha! Olha! Está furioso! Eu nunca mais estou esse pregador aqui. Bíblia! Ira como um espírito determinado com desejo de vingança. Gente vingativa não tem a presença do Espírito de Deus. Ela me feriu, ela vai ver. Eu só vou sossegar quando ela ficar do mesmo jeito ou pior do que ele. Ele vai ver aquele pastor, ele vai ver. Se eu não acabar com o nome dele, com a família dele, eu mudo de nome. Após você vai mudar de nome. Você vai quebrar o queixo e falar da vida dele, da vida dessa mulher. Porque quem tem o som de Deus, eu vou só lembrar da outra que perdeu o trono, viu? Saúl foi para Davi, perdeu o trono e no final se matou. Cuidado para não perder o trono, perder a coroa, perder a salvação, por causa de vingança e falta de perdão e de arrependimento dos seus pecados. De cólera não pode estar no meio do seu povo, que tem que ter amor e fraternidade. Coinonia no original grego significa dizer participação, comportamento social, unidade, fraternidade, amor próprio, amor social, amor entre terceiros. Olha para cá. O que é que se provoca? Vai apertar agora, por Deus. Vou encerrar. 9h15, vai ter mais 10 minutos. Vamos lá, Bíblia. Diga comigo assim: gritarias. Gente, vamos lá, gritarias. Linguagem ultrajante. Sabe o que significa dizer? Olha cá. Amargura, ira, cólera provoca gritaria e linguagem ultrajante. Sabe o que significa dizer? Escândalo. Quem é adepto do escândalo não passou pela verdadeira conversão. Escute, linguagem ultrajante, malícia, blasfêmias, gritaria, significa dizer caluniadores, olhem para cá, difamadores, pessoas que têm um discurso injurioso contra o bom desenvolvimento de algo, contra o bom nome de alguém, gente que usa de mentira para destruir famílias, destruir ministérios, destruir pessoas, destruir integridade e destruir moral. Quem está dizendo isso não é para Thales Vinícius, não. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, um dos grandes bandeirantes do Evangelho, escrevendo para a igreja de Éfeso, dizendo que entre vós não existe a gritaria e linguagem ultrajante, que significa dizer calúnia, ou seja, blasfêmias, que não haja entre vocês calúnia, difamação, discurso injurioso, mentira, bate-boca, escândalo, xingamento, agressão física, porque Deus não está no meio de vós. E Paulo encerra dizendo em versículo 32: se merecer glória, você não dá. Não dá, você está dando glória, não. Se merecer, você dê. Antes sede uns para com os outros benignos. Diga comigo: benignidade, misericórdia, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoa em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para a gente concluir a mensagem? Do jeito que eu perdoei vocês em Cristo, vocês devem perdoar ao seu irmão. Perdoe o seu amigo, perdoe a sua amiga.
amiga, abrace ele, abrace ela. Diga para ele, se você tem comunhão com ela, diga assim: nós iremos subir juntos. Eu não vou ficar de mal de você. Diga para ele, só se você tiver comunhão. Se não tiver, não precisa. Porque aqui mesmo você vai entender para onde você vai. Mas quem tiver comunhão, segura a mão dele assim, a mão dele assim. Nós iremos subir juntos. O sangue pode dar na panela, mas a panela não vai entrar no meio da gente. Nós iremos glorificar juntos, iremos trabalhar juntos, iremos ir para o presídio juntos, iremos profetizar juntos. O melodia celeste vai completar 38, 39, 40. Porque a unidade habitará em Camarim, o nome do Senhor será glorificado e a nossa essência será aprovada. Essa é uma foto. Eu quero convidar nesta noite você que está afastado do Evangelho, você que não é crente, e sabe você está afastado, amigo e amiga, foi convidado, é convidado por alguém para estar aqui nesta noite cultuando, por amar a tua alma. Eu quero convidar você hoje a se reconciliar com Jesus. Aonde estão as pessoas que estão entre nós afastadas do Evangelho? Levanta-se a mão. Todos que não são crentes ou estão afastados da igreja, levanta a nossa. Deus te abençoe, filho. Tem mais alguém? Cadê os que estão afastados do Evangelho? Aqueles que não são crentes. Levante a mão assim. Do meu lado direito, onde estão os afastados do Evangelho? Do meu lado direito aqui. Cadê você que está afastado da igreja? Não é crente? Levante a mão assim. Todos aqui são crentes. Todos são crentes do lado direito. Tem certeza? Deus está me dizendo que tem gente desviada aqui que não levantou a mão e precisa voltar. Do lado esquerdo aqui, tem alguém que está afastado da igreja, desviado da igreja? Ou não é crente? Se tiver alguém, levante a mão assim. Tem alguém de nós? Todos são crentes aqui? Todos são crentes? Todos são crentes? Só tem o nosso amigo que está aqui? Está afastado, filho? Amém. Pouco foi você ter vindo aqui. Deus te abençoe. Mas como pregador do Evangelho, eu lhe convido. Como você já conhece a verdade, eu lhe convido hoje a aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Você não veio aqui, amigo, em vão. Deus lhe trouxe aqui para ouvir esta palavra e para sentir esta presença que você não sente há muito tempo. O Espírito Santo é teu amigo. Ele está consagrado em você no altar. Esta noite eu quero te convidar. Tu queres hoje voltar para Jesus como Salvador? Voltar para Jesus para ter como teu Senhor? Voltar para Jesus para ter como teu amigo? Eu te convido hoje. Tire força da fraqueza. Tu queres? Se tu queres, levanta a mão assim para embora você. Tu queres hoje? Pergunta ele que ele está falando. Pergunta ele se ele quer ver. Ele falou, não ouvi. Olhe para cá. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, cadê? Levante a mão. Quem não é batizado? Quem não é? Faz assim. Vem para aqui para frente. Todos que não são batizados com o Espírito Santo. Não consegue? Me atrair, não consegue? Todos que não são batizados com o Espírito Santo, vem para aqui para frente. Todos. Feche os olhos e se liga no céu. Glória a Deus. Jesus está aqui entre nós nessa noite. Oh, glória. Você que está no meio e não é batizado no Espírito Santo. Não é batizado no Espírito Santo. Vem para cá. Tem uma igreja que está aqui que não é batizado. Eu lhe convido a cobrir